Olá, nós somos o grupo 11 do Projeto Integrador e estamos aqui para apresentar nosso projeto que se chama Jogo sobre Narrativas Mitológicas, integrando os ensinos de língua portuguesa, história e geografia. Diante do tema norteador proposto pela Univesp, que é o desenvolvimento de um jogo interdisciplinar com pelo menos duas áreas do conhecimento, e seguindo os preceitos do Design Thinking, que é uma abordagem centrada no ser humano, que visa a resolução de problemas através de propostas de soluções, nós somos a comunidade externa e encontramos uma escola municipal de São Paulo disposta a nos ajudar. Entrevistamos a professora de língua portuguesa do 7º ano do Ensino Fundamental 2, que aqui chamaremos de professora R, através de uma videochamada. Durante a nossa conversa, a professora contou um pouco sobre a sua rotina nas aulas e sobre os seus alunos. Ela explicou que em sala de aula ela trabalha os gêneros textuais com os alunos e que é através de sua produção textual que ela consegue identificar dificuldades em outras áreas da língua portuguesa, como gramática, ortografia, coesão e coerência. Ela reforça que os alunos se interessam muito por atividades que fogem à tradicional aula expositiva e que sempre são muito animados e receptivos às atividades práticas, como é o caso dos jogos educacionais. A professora relata que, ao tratar em sala de aula sobre o gênero textual mito, abordando mitologia grega, indígena e africana, os alunos demonstram um estranho desconhecimento sobre o tema, o que gerou uma falta de engajamento por parte deles. Segundo ela, os alunos não costumam se interessar por conteúdos em si, mas pelo formato em que eles são apresentados, preferindo atividades práticas, como é o caso dos jogos educativos. Tendo isso em vista, nos perguntamos: que tipo de jogo pode ajudar a aproximar os alunos do 7º ano das narrativas mitológicas e como demonstrar a relação desses mitos com outras disciplinas? As narrativas mitológicas auxiliam na compreensão das culturas, crenças e valores da sociedade ao longo da história. Ao integrar com o ensino da língua portuguesa, é possível fortalecer a compreensão de leitura e interpretação, além de explorar a estrutura das narrativas, enredos e temas. Os alunos também podem expandir o seu vocabulário, praticar a escrita criativa, ao encontrar ou criar as suas próprias histórias. Ao inserir a mitologia no estudo da história, permite-se que os alunos conheçam as civilizações antigas, suas tradições e as influências culturais que moldaram o mundo, como, por exemplo, a mitologia grega, que nos ensina sobre democracia, filosofia e a arte da Grécia Antiga. Essas narrativas mitológicas constantemente estão relacionadas a lugares específicos, como montanhas, rios e cidades. Sendo assim, podemos relacionar esses aspectos à matéria de geografia, além de explorar as características geográficas que influenciam as histórias e mitos de uma cultura. As narrativas mitológicas nos deixam entusiasmados pelo seu caráter épico, e é possível aproveitar esse entusiasmo em sala de aula. Pensando nessa perspectiva, desenvolvemos um jogo para facilitar o entendimento dessas mitologias, integrando os ensinos de língua portuguesa, história e geografia, a fim de criar um ambiente interativo e estimulando a criatividade e o pensamento crítico dos alunos. Como a professora já tinha trabalhado mitos em sala de aula, nós decidimos fazer um jogo com o mesmo tema. Então nós tivemos uma tempestade de ideias e criamos um jogo inspirado no perfil Express da empresa Grow Jogos e Brinquedos. Nosso jogo Que Mito Sou Eu contém 21 cartas com 10 perguntas cada sobre personagens da mitologia grega, iorubá e tupi-guarani. Os alunos devem adivinhar qual é o personagem da carta que está sendo lida para eles. Funciona da seguinte forma: o mediador pega uma carta aleatoriamente e lê as dicas em ordem. O jogador que acertar o personagem com uma única dica marcará 10 pontos. Caso erre, o mediador deve ler a segunda dica para o outro jogador e, caso ele acerte, marcará 9 pontos. E assim os pontos irão sucessivamente.
Nós fomos à escola numa segunda-feira à tarde para realizar a aplicação do jogo e a gente teve a oportunidade de aplicar esse jogo nas 3 turmas de 7º ano em que a professora leciona. Isso foi muito bom para a gente observar a adaptação do jogo de acordo com o contexto de cada turma e de cada aluno, né? A gente foi apresentado às turmas, a gente conseguiu explicar o jogo para eles, né, como que ia funcionar a dinâmica dos jogos. Eles engajaram, ficaram muito animados e competitivos, como a professora disse. Eles sempre se animam com tudo que é diferente de uma aula tradicional expositiva. Quando é atividade, quando é jogo, eles sempre ficam muito animados. E isso foi muito bom, a recepção foi muito boa, né? E eles gostaram, né? A percepção que a gente teve é que eles gostaram bastante da atividade. Na primeira turma, nós dividimos os alunos em pequenos grupos, né? A escolha deles, para que eles jogassem entre si, escolhendo quem seria o narrador de cada rodada e anotando a pontuação de cada jogador, né? Foi interessante poder observar como cada grupo estava desenvolvendo o jogo, enfim, como que eles estavam engajando, né? E já nas outras 2 turmas, nós fomos os narradores que lemos as dicas para todos os alunos, né? Na segunda turma, eles jogaram de maneira individual, cada um sentado na sua carteira, né? Ouvindo as dicas e levantando a mão se soubessem a resposta ou se quisessem palpitar uma resposta. Já na terceira turma, a gente dividiu os alunos em 2 times e eles deveriam deliberar entre eles alguma resposta, algum palpite para as dicas. Foi possível perceber a animação dos alunos, né? Eles ficaram muito animados em saber que seria uma atividade de jogo durante a aula. Isso deixou eles bastante animados e competitivos, né? E como se tratava de um assunto que eles já tinham visto no bimestre passado, eles tentavam buscar na memória os nomes, né, das personagens correspondentes e foi muito interessante observar, né, como eles conseguiam lembrar das histórias, dos mitos, né, e fazer uma reconexão com esse conteúdo, com essas histórias que são tão importantes para as civilizações a que fazem parte. O jogo se mostrou bastante versátil e adaptável à realidade de cada turma, de cada aluno, né? E os alunos gostaram da atividade, perguntaram se a atividade seria aplicada novamente, que eles queriam continuar jogando, né? E a professora também se mostrou muito entusiasmada, né, com a resposta deles ao conteúdo em si, né? Eles realmente se reconectaram e conseguiram lembrar de vários mitos, das personagens, né? Então foi muito bacana essa experiência de poder aplicar esse jogo em sala de aula, né? A gente fez questão de deixar o jogo com a professora, né, para que ela continue aplicando esse jogo sempre que possível, né, para os alunos também, né, continuarem com esse processo de aprendizado.